Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Após chegar em um cenário completamente diferente e com muitas dificuldades, inclusive um time muito diferente, o técnico Ramon Dias foi um dos grandes responsáveis por conseguir mudar a cara do Vasco para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O técnico, assim que chegou, passou a adotar um pouco da sua gestão e também da sua estratégia que elevou o desempenho do Vasco a patamares um pouco mais notáveis e deixando assim para trás um legado bem ruim que o Cruz Maltino construiu durante boa parte do primeiro turno, com muitas derrotas e um aproveitamento também bem abaixo do que se esperava. Ele está agora na frente do Vasco, muito próximo de completar um turno de jogos à frente do Cruz Maltino, e sua comissão técnica tem conquistado também 28 pontos dos 54 que foram disputados pelo Vasco desde a chegada do argentino. Esse feito notável não apenas demonstrou toda a habilidade que o técnico conseguiu implementar no time do Vasco, mas também a sua rápida adaptação ao modelo de jogo do futebol brasileiro, um jogo bem mais intenso do que o normal e que colocou também ele em um desafio cada vez maior. É também de se ressaltar o aproveitamento que Ramon Dias conseguiu construir e de forma considerável marca também a superação acima de seus companheiros de profissão e que estiveram comandando o Vasco de maneira anterior. É válido ressaltar um antes e depois do Vasco sob o comando do argentino. Antes da chegada dele, o Vasco tinha 9 pontos no Campeonato Brasileiro conquistados sob o comando do ex-treinador Maurício Barbieri. Atualmente, com o Ramon Dias e depois de 19 jogos, o Vasco tem agora 37 pontos e se encontra fora da zona de rebaixamento, com a possibilidade de seguir aumentando sua pontuação e se afastando ainda mais dos concorrentes que estão abaixo. O treinador também foi responsável por resgatar um dos tópicos bem importantes no elenco do Vasco, a confiança de muitos atletas que agora tomaram um novo rumo e novo desempenho sob o comando dele no Vasco. Ramon Dias recebeu ainda para sua equipe nessa fase final do Campeonato Brasileiro 2 jogadores de seleção, o zagueiro Miranda e também o atacante Figueiredo, ambos os jogadores que desembarcaram trazendo consigo vitórias recentes pela seleção brasileira, onde conquistaram o título do Pan-Americano. Miranda, jogador jovem e que foi titular na defesa da seleção brasileira, e Figueiredo, jogador de ataque e que não conseguiu estar atuando um pouco mais de tempo como titular na seleção do Brasil. Agora, os dois que retornaram recentemente podem fazer parte do elenco de Ramon Dias, que tem à disposição os jogadores se quiser ou não estar escalando ambos. Essa dupla, de modo geral, não tem tido tantas oportunidades na temporada de 2023. Figueiredo, por exemplo, foi um jogador que terminou o ano de 2022 como titular no Vasco. Miranda já não tinha tanto espaço na zaga Cruz Maltino desde 2022. Em 2023, com muitas mudanças e muitos jogadores que chegaram ao Vasco para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, os dois ficaram para trás também nessa linha de estar jogando pelo time do Vasco. Figueiredo, jovem atleta vascaíno, ainda não conseguiu chamar a atenção no quesito desempenho do argentino Ramon Dias. Técnico bastante exigente, tem colocado também muitas disputas em posições para exigir ao máximo dos jogadores e assim definir quem vai ou não para campo nos jogos do Vasco. Quem sabe agora, com o desempenho desses jogadores pela seleção brasileira e o título
os olhares possam se alterar e os jogadores passem a receber um pouco mais de chances. Sabem também de toda a dificuldade, pois o time do Vasco já está praticamente todo definido, mas que vem sim recebendo algumas alterações mediante as oscilações de alguns jogadores que passam assim a ser substituídos por quem, obviamente, está bem melhor no quesito desempenho no Cruz Maltino. Um fato que fica também muito evidente neste Vasco atual é que a equipe tem bem menos jovens formados nas categorias de base do que nas últimas temporadas. O Vasco tratou de fazer um elenco bem composto para esse segundo turno, com a quantidade bem maior de jogadores experientes com maiores vivências no mundo da bola, e isso tem feito também com que o Cruz Maltino pudesse alterar o seu desempenho ao longo deste segundo turno do Brasileiro. Para um dos confrontos mais importantes que o Vasco ainda terá nesses últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, a equipe diretora do Cruz Maltino já vem se movendo nos bastidores para que não possa estar perdendo um jogador titular de sua equipe para o confronto contra o Cruzeiro. Estamos falando sobre Gabriel Peck, jogador que mais recentemente foi convocado por Ramon Menezes para um período de treinos junto à seleção sub-23, visando justamente o pré-olímpico que vai acontecer em janeiro. Assim, o jogador poderia estar desfalcando o Vasco na partida que acontece no dia 22 no estádio do Mineirão contra o Cruzeiro. E assim os diretores cruzmaltinos já vêm se movendo nos bastidores para buscar a liberação e possibilitar com que o jogador esteja presente em campo. É um atleta titular no time e no esquema do técnico Ramon Dias, e perder ele para um jogo como esse de um nível tão alto não seria interessante para o Vasco, ainda se tratando também de um confronto contra uma equipe ligada muito próxima ao Vasco na tabela de classificação, onde o Cruz Maltino necessita sem dúvidas de estar pontuando contra um oponente como esse. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.